Boa tarde, pessoal. E hoje, dia 7/5/2024, a gente dá continuidade em mais uma aula do nosso projeto de extensão, denominado Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. E hoje a gente segue a nossa proposta para formatar um controle de custo, ou melhor dizendo, a elaboração, né, de um cadastro, um pré-cadastro para o nosso possível controle de custos da nossa pequena e média empresa, sobretudo a pequena. Aí a gente tem aí a formação do preço de venda, nós vamos falar um pouco hoje, e como que nós podemos começar esse cadastro dos custos, das despesas, dos custos, tendo em vista uma formação do preço de venda, algo que facilita muito a vida do gestor da pequena e média empresa. E a gente vai, né, colocando como objetivo dessa aula de hoje, né, a formação de preço. O objetivo da formação de preço é obter um valor de venda suficiente para cobrir todos os custos, todas as despesas envolvidas e também o lucro desejado. Então, assim, o markup, ele é uma ferramenta que ajuda muito o gestor da pequena e média empresa a formar o preço com consciência, formar o preço de uma maneira que o gestor vai ter certeza que a empresa não vai ter prejuízo, que aquela margem de lucro vai ser suficiente para pagar todos os gastos, inclusive o retorno desejado pelo empresário, inclusive a margem, né, a margem de lucro. Então, isso é muito importante. E aí devemos considerar, né, o retorno do investimento também. Então, o retorno do investimento ele também entra nesse cálculo. Né? Então, a gente deve-se considerar também o retorno do investimento realizado, a competitividade, a missão empresarial, a sobrevivência da entidade, a elasticidade do mercado, bem como a fixação de marcas, estágios do ciclo de vida do produto, competitividade diante dos seus principais concorrentes. Então, há uma série de variáveis a ser consideradas na minha pequena e média empresa. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos. A pequena empresa, ela também precisa ser gerenciada. Ela também precisa ter um gestor. Pequena empresa, ela não é conduzida de maneira solitária, sem ninguém no comando. A pequena empresa, ela precisa de um gerenciamento. E aí a gente tem, né, algumas dicas que a gente vem passando para aqueles que nos acompanham, sempre com o intuito de ajudar, né, de melhorar o registro. Aí, o que representa o markup? O markup, ele é uma ferramenta de formação de preço. Então, eu crio um multiplicador onde eu vou ter um custo, seja de reposição, seja custo da prestação de serviço, seja custo de produção, seja custo de mercado da reposição de venda lá na loja do varejo, né? Então, tudo isso a gente vai utilizar dentro da nossa proposta. Quais são os gastos que é necessário ter para a formação do markup, da ferramenta de formação de preço? Eu preciso ter todas as despesas gerais, todas as despesas, contribuindo, contendo despesas gerais, despesas administrativas e despesas comerciais. Então, todas as despesas da minha empresa, elas devem estarem relacionadas nessa formação do markup. Os tributos e a margem de lucro desejada. Então, a margem de lucro desejada, ela deve estar também no retorno sobre o investimento, é algo importante. Como que eu faço isso? Então, eu tenho uma margem de contribuição, né? A margem de contribuição significa vendas, né, menos os custos e as despesas variáveis. Se eu tiver lá um valor de vendas, subtraindo
diminuindo do total dos custos e despesas variáveis, eu tenho a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição unitária, ela representa o preço de venda unitário menos os custos variáveis, né, os custos e despesas variáveis unitários. Então, a margem de contribuição unitária, ela representa uma variável muito importante na formação de preço. E aí a gente vai, aqui é o pulo do gato, né? Como que eu posso formar o multiplicador que eu chamo de marcado. Então, se a empresa tem um preço de venda e se a empresa tem um custo unitário, facilmente chega no markup. Como que eu posso fazer isso? Eu faço uma regra de 3. Eu pego o preço de venda unitário do meu produto A e divido pelo custo unitário do mesmo produto A. Então, eu tenho um índice que representa 1,5384,615. Esse 1 representa 100% do meu custo. O que significa esse 1 até a vírgula? 11,70. E depois eu tenho vírgula 51, representa 11,70. Depois eu tenho 0,53, que depois da vírgula, 53, 84, 615, que representa o rendimento, que representa a margem de lucro. Né? Então, se 18 dividido por 11,70 é igual a 1,538465, então eu devo dizer o que representa esse 1,5384,615. 1 representa 100% dos custos, vírgula, 53,84,615 representa a lucratividade. Então, eu tenho, nesse cálculo, 53% de margem de lucro. 53%, né, 53,84,615 de margem de lucro. Aí eu acho o meu indicador. Então, a margem de lucro, o markup, melhor dizendo, o multiplicador, ele serve para isso. Então, a partir de então, eu vou pegar qualquer custo de qualquer mercadoria, né, e vou aplicar esse indicador. Então, se eu quiser fazer isso de maneira coletiva, eu utilizar o mesmo indicador para todos os produtos, né, eu posso pegar o total do faturamento e dividir pelo total dos custos. Aí eu acho um único indicador para aplicar em todos os produtos. Mas é mais aconselhável, né, fazer um por um. Se a empresa não tem muitos itens, é mais aconselhável fazer um por um. Agora, se a empresa tem lá 2.000 itens, 5.000 itens, 20.000 itens, aí faz a curva ABC, né? Aí eu coloco lá um grupo de custos que representa a curva A, outro grupo de custos que representa a curva B, e outro grupo de custos que representa a curva C. Uma outra aula, eu vou passar para vocês como fazer isso dentro da curva ABC, o que eu estou falando. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até a próxima aula, que nós vamos falar sobre custos, precificação e serviços. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.